existência. Amém? Glória a Deus. Hoje eu vou compartilhar uma palavra que está dentro da nossa série de mensagens do perdão total. E nós estamos falando hoje justamente num dia de ceia, e eu quero falar para você que a ceia não é um ritual de limpeza. O que é isso, pastor? Muitas pessoas elas acreditam que a ceia, momentos como esse em algumas igrejas hoje, é momento de tensão, é momento de medo, é momento de constrangimento, por um falso entendimento do que é realmente o corpo e o sangue de Jesus. Eu quero pedir para você, a não ser que você esteja anotando, mas não fica mexendo no celular enquanto eu estou pregando. Porque eu tenho poucos minutos aqui, e se você mexe no celular, você perde o foco. Pastor, eu estou anotando a palavra. Continue então, pode anotar no celular. Eu, Jesus e o anjo que está atrás de você vai acreditar. Amém? Pastor, o senhor é chato. Só um pouquinho. Eu sou que nem o William Pakovski, eu sou carente. As pessoas têm que estar me ouvindo, me olhando para mim, prestando atenção. Porque eu tenho certeza que a palavra vai entrar. E ela vai penetrar no seu coração. Amém? Depois do culto você mexe no celular. Então vamos lá. A ceia é o nosso tema. Se você já frequentou outras igrejas, você sabe do que eu estou falando. Pastor, eu converti na Videira, aqui foi a primeira igreja que eu vim, e ceia para mim é o que vocês estão me ensinando. É melhor. Mas todos podem aprender, amém? Porque dias como hoje, a ceia do Senhor, é tido como um ritual de limpeza, porque muitos entendem que a ceia é o momento em que alguém santo, puro e irrepreensível no seu corpo, vai ter comunhão com a mesa do Senhor. Quando na verdade, isso não é o que a Bíblia diz. E lembre sempre que a Bíblia é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é o norte para a nossa vida, é o direcionador de tudo aquilo que nós vivermos. Por isso você viu hoje o obreiro Evandro falando assim, ó, isso aqui é uma coisa que eu penso, que eu imagino. Por que ele falou isso? Porque não está escrito. Então todos nós, eu instruo os irmãos, se você for falar o que é opinião sua, você tem que deixar claro. Algumas vezes eu já fiz isso aqui. Quando eu falei, por exemplo, que eu acreditava que a Arca de Noé não foi feita para os animais. Só que isso não está escrito na Bíblia. Então é uma opinião única e exclusiva minha. Você acredita se quiser. Se não quiser, você não precisa acreditar e você está correto. Mas quando é a palavra de Deus, aí nós temos compromisso de crer e viver na nossa vida. Amém? Mas só que hoje tem muitos conceitos humanos em meio da palavra de Deus, inclusive sobre o assunto da ceia. Então, a ceia do Senhor é uma prática regular em todas as igrejas. Normalmente é no primeiro domingo do mês. Ontem nós estávamos jogando futebol, e terminou o futebol, e aí eu vi alguns irmãos lá no futebol que não estavam no batismo. Eu falei, eu tenho que deixar uma mensagem para esses irmãos aqui. Aí eu falei no final, irmãos, amanhã é domingo de culto, não vão dar desculpa que estão com dor, porque é dia de ser curado, é dia de culto. Não quero ver ninguém fora do culto amanhã por causa do futebol de hoje. Aí o dono da quadra lá que estava cobrando, falou o quê? E é de ceia ainda. Ele deve ser crente. Ou deve ter alguém na família dele que é crente. Porque realmente em todas as igrejas hoje, o primeiro domingo do mês, é domingo de ceia, é culto de ceia. Aqui na Argentina, no Uruguai, na África, na Índia, hoje as igrejas estão reunidas para celebrar o corpo e o sangue de Jesus. Não só as videiras, as Assembleias de Deus, Deus e Amor, igrejas Brasil para Cristo, e todas as igrejas batistas celebram a ceia. Há uma concordância em todos esses cristãos, que o sangue e o corpo de Cristo fazem parte da ceia, da mesa do Senhor. Mas precisamos ter um entendimento claro, porque talvez essa experiência para alguns seja uma experiência terrível. Eu tenho um pastor amigo meu, Adroaldo, ele é pastor da Rema Church. E o povo gosta de botar church nas igrejas hoje, né? Nós somos brasileiros, gente, é igreja. É igreja. Church é lá nos Estados Unidos. Aqui é igreja. Mas o povo gosta de botar church. Cada um com seus problemas, não tem nada a ver com isso.
Então, mas o que eu digo para você? O pastor Adroaldo é uma bênção, ele é um irmão filiado a Vinha, ele está conosco, anda conosco há muitos anos. E ele estava contando a história de um amigo dele, ele é pastor desde a época que se pregava de a cavalo. Ele ia de cavalo de montaria, de uma cidade para outra para pregar o evangelho. Ia só com a roupa do corpo, uma mochilinha, pregava na cidade, dormia lá no banco da igreja, depois no outro dia ia pregar na outra igreja. Então ele é crente há muitos anos. E ele conta uma história que numa igrejinha que ele pregou, tinha um pastor, e o pastor, na hora, ele fez o momento da generosidade, que é o momento da oferta, e fez o momento da ceia no final. E no momento da ceia, ele percebeu que um dos irmãos não entregava o dízimo. E aí, quando foi ceiar, e foi entregar o cálice, esse pastor, aqueles púlpitos grandões, sabe, que tem, não dá para enxergar, hoje são mais fininhos, mas ele entrou embaixo do púlpito, pegou o microfone, e a hora que aquele irmão foi pegar a ceia, ele foi falar assim: vai ceiar, ladrão. O irmão tomou um susto, e aí o irmão achou, não é para mim, e foi pegar de novo. Quando ele foi pegar, o pastor falou de novo: vai ceiar, ladrão. O que gerou nele? Acusação, sim ou não? Condenação. E eu pergunto para você, a morte de Jesus na cruz, ela tem que gerar condenação e acusação ou alegria nos filhos? Alegria. Mas para muitos hoje é um dia desesperador, que eles têm que ir no culto, que é o dia que todo crente, que às vezes ele gosta de um culto ou outro, mas o de ceia é o dia de vir. Normalmente é os cultos que são mais lotados nas igrejas, é o culto de ceia. Mas é um pavor para todo mundo. Por quê? Porque por causa da falta de entendimento do que é a ceia. É mais ou menos assim para alguns. O pão e o vinho estão sendo preparado. Ali, num outro ambiente, está sendo consagrado aquele pão e aquele vinho. E daqui um momento, os servos entrarão pela porta com as bandejas. E você tem 90 segundos agora para se consertar com Deus. Então você vai ajoelhar aí na sua cadeira, e você vai pedir perdão pelos pecados que você cometeu hoje, durante a semana, esse mês, e para alguns talvez o ano inteiro. E aí você vai ver as pessoas assim, entrando num estado de penitência. Oh, meu Deus! Um desespero, porque ela errou muito. Ela pecou muito naquele mês, naquela semana, e ela está ali fazendo um esforço para mostrar para Deus o arrependimento por aqueles pecados. Mas sabe qual que é o problema nisso? É que Deus não é sadomasoquista. Ele não fica alegre com o seu sofrimento. Deus não está em busca de filhos que sofrem. Deus é o Deus da alegria. Alguém perguntou para mim assim: pastor, Deus tem alma? Eu pergunto para você, você acha que Deus tem alma? Não responda para mim, responda para você mesmo. Primeiro você precisa saber o que é a alma. A alma é o centro da personalidade humana. Humana. Não travou o disco, para você que está na live. Porque vai pensar que travou. Não, é o centro da personalidade humana. Deus é espírito. A Bíblia diz: Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então Deus é espírito, Deus não tem sentimentos. Deus não tem sentimentos, mas a Bíblia diz que Ele se alegra. Não, Ele não se alegra, Ele é a própria alegria. Ah, pastor, mas alegria é um sentimento. Se é para você, você está na alegria errada. Alegria nunca foi um sentimento. Alegria é uma pessoa. E essa pessoa se chama Jesus Cristo de Nazaré. A sua alegria só vai ser plena se você encontrar com a verdadeira alegria. E aí você tem alegria interna, que expressa exteriormente. Ainda que às vezes, talvez você passe por tribulações, dias difíceis, mas você tem uma alegria constante, que produz uma viva esperança na sua vida, que condiz com o quê? E saber que a sua história não acaba aqui. Que por causa que Ele morreu e ressuscitou, existe um lugar preparado para nós, que Ele mesmo disse lá em João, que Ele ia preparar. Mas muitos ensinos surgem, às vezes no meio do cristianismo, que é muito importante nós entendermos, que a veracidade, a verdade da Bíblia,
é que quando ela fala de ceia, ela também fala de memória. Memória é trazer a lembrança. Mas a memória de quem, pastor? Aí está o segredo para você entender, dentro das linhas da palavra de Deus, do Logos, a Bíblia rema. Então, Logos é uma palavrinha grega para Bíblia, para a palavra escrita. Quando você pega a sua Bíblia lá de papel ou digital, você vai ver que ela está escrita. Você vai ter que ler. Aquela letra se chama Logos no original. Mas quando você lê aquela letra e você recebe revelação do Espírito, ela muda de nome. Ela se torna então rema, ela deixa de ser Logos, se torna rema, que é a palavra revelada no seu espírito. Que é quando você olha assim e fala, agora eu entendi. Durante muitos anos eu não tinha entendido essa passagem, mas agora eu entendi que eu não preciso mais pedir perdão pelos meus pecados, porque Jesus já morreu na cruz por mim. Pum! Acendeu uma luz. Acendeu essa luz. Isso se chama revelação, palavra revelada. Tem gente que tem muito Logos, mas não tem rema. Aí é o problema grave. Volta e meia você vai ver gente com muito Logos falando assim, eu não sei para que esses crentes gritam tanto. É uma gritaria. Teve alguém que falou assim para mim esses tempos, falou, pastor, eu vou visitar a sua igreja, eu vi o senhor na internet. E parece que vocês são os crentes diferentes. Eu fico muito preocupado quando eu ouço isso. Porque diferente de que tipo? De que tipo diferente? É que nem dizer assim, ai que bonitinho, já viu que bonitinho? É um feio bem arrumado. Se alguém disser para você, ai que bonitinho, você já pode ficar bravo, porque é um feio bem arrumado. Então o que acontece? Olha só, essa pessoa falou assim, não, porque eu não vejo, eu acompanho pelas lives, eu não vejo aquela gritaria, esse pastor que grita e grita, a igreja grita, e há uma gritaria no meio do culto, por isso eu vou visitar. Falei, não vem. Quando é que é os cultos? Falei, depois eu te respondo. Porque assim, quando chegar aqui, vai se apavorar, vai ver que nós estamos igual aos outros, nós gritamos. Mas engraçado, isso tudo é um falso conceito. Porque esse mesmo povo fala isso e vai para o estádio de futebol torcer e chora, e grita, e pula. Aí não está errado. Aí não está errado. Mas para Deus não pode. Para Deus tem que ter silêncio e dar aquele eco. Entendeu o que eu estou dizendo? As pessoas acham que isso é adorar a Deus. Mas não é. Adorar a Deus é expressar com corpo, alma e espírito. É o Espírito dominando sobre a triunidade humana. E aí nós podemos expressar uma adoração plena. É claro, irmãos, que ninguém pode ser autômato. Ninguém é igual para adorar. Eu estou falando de conceito, por isso nós estamos falando da ceia. Então, a minha maneira de adorar é diferente da maneira do Fabrício. Até por causa da idade. Às vezes, com 40 e poucos anos, 40 e poucos, o meio dos louvores do seu povo tem que ser assim, ó. Porque se eu fizer assim, eu já fico tonto, já. Então, assim, o meio dos louvores do seu povo é aqui com a mão, no meio dos. Mas eu faço alguma coisa, nem que seja com os olhos, eu faço alguma coisa. Que eu preciso expressar a minha adoração com o meu corpo. Mas cada um tem o seu jeito, amém? E Deus respeita isso. Deus leva em conta. Você não precisa ser igual a ninguém. Nós só precisamos ser iguais no entendimento da palavra. Amém? E quanto à ceia, nós precisamos chegar a uma concordância sobre esse ensino e saber que hoje é um dia de alegria para nós, porque hoje nós vamos trazer à memória Jesus. Lembrar do cálice e do pão, isso aqui é um símbolo hoje, está aqui, tem um pão e tem um cálice. Não é vinho, é suco, mas podia ser vinho. Pastor, o senhor bebe? Para de fazer pergunta indecente. Vamos lá. Olha só, é importante você saber, isso aqui é representativo do corpo e o sangue de Jesus. Mas nós estamos fazendo memória dele, lembrando o quê? Ele morreu no meu lugar. E aí o diabo vem e fala, você é um pecador. Pois é, mas o sangue foi derramado para me perdoar. Aleluia! Mas e essas dores que você está sentindo aí? Isso é doença, isso é consequência do pecado. Pois é, mas o corpo dele foi moído pelas minhas iniquidades. E se o corpo dele levou sobre si todas as nossas dores, eu sou curado em nome de Jesus. Sabe o que é isso, pastor? É resistir ao diabo com a palavra, e ele fugirá de vós. Quando você coloca a palavra diante das acusações de Satanás,
ele é obrigado a retroceder. Ele não permanece, ele não prevalece. Por isso que a palavra é clara: resistir ao diabo com a palavra e ele fugirá de vós. Então, durante a ceia eu não tenho que me examinar, eu não tenho que olhar para mim mesmo. Não, você tem que olhar para Cristo, como toda a sua vida cristã. Sabe quando é que você cai? Quando você para de orar para Ele. O seu estar de pé está envolvido para quem você olha. Está escrito aonde isso, pastor? Na Bíblia. Pedro andando sobre as águas. Aquilo ali não é só um mero efeito de super-herói. Aquilo aconteceu para que hoje nós pudéssemos entender que o impossível se torna real quando nós estamos olhando para Ele. E quando Pedro estava com os olhos fitos em Jesus, ele andou sobre as águas, ele andou sobre os problemas, ele andou sobre as dificuldades, ele andou sobre as acusações, ele andou sobre os problemas, as enfermidades, sobre tudo aquilo que era natural, ele andou por sobre, mas de repente um vento mais forte bateu. E ele olhou para o vento. E quando ele olhou para o vento, ele afundou. Porque acabou a fé. Ele estava olhando para o autor e consumador da fé. Quando ele olhou para a circunstância, ele começou a afundar. Pastor, mas a pessoa que afundou está perdido, não tem mais esperança. Não, ele clamou: Jesus, me salva! Jesus não foi correndo. Espera um pouco, Pedro, que eu já estou chegando. E tirou o pé da água. Não, ele só se curvou e estendeu a mão, a Bíblia diz. Porque Deus não é um Deus de longe, é um Deus de perto. Ele está sempre junto contigo. Ele está perto de você. Basta você clamar. Basta você dizer: me socorre, Senhor. Porque o sangue e o corpo nos garante vitória completa, plena. Jesus na cruz, ele deixou claro: está consumado. A obra está pronta. Você não precisa ficar se martirizando, pensando: hoje eu errei. E a Bíblia fala que, eu tenho que estar perfeito, eu tenho que me examinar. Quer dizer, você não precisa confessar seus pecados antes de tomar a ceia e voltar para a posição correta. Você já está na posição correta. Você já está. A posição que você está é a posição de Cristo. Você está em Cristo e você é nova criatura. O pecador que você era no passado, ele morreu, ele foi enterrado e foi ressuscitado naquela bacia, naquela banheira, naquela piscina, naquele rio, onde você batizou. Houve uma morte e uma ressurreição para uma nova vida. Pastor, mas tem coisa da velha vida que eu ainda faço, que eu erro. Sim, espera-se o quê? Você mora nessa barraca, nesse corpo. Eu digo que a barraca velha é a minha. Você sabe o que você denomina a sua barraca. Mas nessa barraca velha, você vai ter problema. Essa barraca velha, ela gosta do pecado. Essa barraca velha, ela gosta das coisas da carne. Mas quanto mais você alimenta o seu espírito... E aí por que o seu pastor, xarope, fica dizendo: vem para o culto, vem para o batismo, vem para a vigília, vem para isso, participa, vem para arraiar. Porque esse pastor quer ter gente da igreja. Não, é porque eu quero que o seu espírito prevaleça sobre a sua carne. Quando você alimenta o seu espírito de forma abundante, eu vou dizer para você assim: irmãos, quero dizer para vocês que eu como só alface, beterraba, só legumes, frutas e verduras. Você vai olhar para mim e vai dizer: então eu que não vou comer. Porque para ser gordinho assim, comendo só isso, eu falo para você: o elefante come só isso. Dorme com esse barulhão todo agora. Você acha que o elefante come carne gorda, batatinha frita? Só hortaliça, só legumes, só coisa fitness. Eu vi um post esses dias, o cara falando assim: hoje a minha fé foi por água abaixo. Encontrei meu nutricionista no McDonald's. É tenso, né? É tenso. É a mesma coisa que eu estou ensinando você a viver uma vida com Deus, depois você sai daqui, eu estou no boteco ali enchendo a cara. Paz, irmãos, até domingo que vem. Entendeu o que eu estou dizendo? Nós nos alimentamos da palavra porque nós conhecemos nossa fraqueza, nossas limitações. E nós precisamos ter o espírito forte para quando as tentações do diabo baterem na nossa porta, nós poder dizer não.
eu não quero isso. Isso não faz bem para a minha vida. Essa proposta eu não aceito, porque eu sou filho de Deus. Deus já me libertou do pecado e agora eu sou livre. Mas você não vai dizer não para o pecado, porque você tem medo de ser castigado por Deus. E as pessoas vão dizer, viu? Isso que está acontecendo com a sua vida, é porque Deus está pesando a mão sobre a sua cabeça. Tinha uma senhorinha que fazia oração lá no bairro onde eu morava, eu nem era crente. Depois eu converti. E com certeza as orações dela também ajudaram na minha conversão. Eu lembro que ela estava no armazém, assim, ela orava, esse bairro vai converter, e começava a falar em línguas. Eu falei, meu Deus, passava longe dela. E depois eu converti, eu sei que de alguma forma as orações delas alcançaram a sua resposta. Eu lembro que eu estava conversando com um senhor na barbearia, e ele falou assim, sabe a dona fulana de tal ali, que orava aqui? Eu falei, está no hospital internada. Está em coma, está mal. E esse cidadão também era crente. E ele falou, mas eu vou te contar algo. É assim com quem não é fiel com Deus. Fiquei olhando para ele, eu era crente novo convertido. A chance dele me correr da igreja era grande. E ele falou assim, porque assim, imagina, é isso que a Bíblia fala, melhor é o fim das coisas do que o começo. Olha, começou bem, mas o fim dela está sendo triste. Eu confesso que eu saí daquela barbearia mal. E fui falar com o meu pastor, falei, pastor, o cara estava me contando lá, uma senhora, eu lembro dela, talvez ela até orou para me converter, eu converti, sou resposta de oração dela também, e agora está no hospital mal, porque Deus colocou ela. Aí meu pastor falou, quem te falou uma blasfêmia dessa? Aí ele me deu um exemplo que eu nunca mais esqueci, e até hoje eu dou esse exemplo. Ele fala assim, tu é pai? Eu falei, sou. Tu ama teu filho? Amo. Então, tu teria coragem de corrigir ele por uma coisa errada, colocar um câncer nele? Não, o câncer é muito forte. Só corta o dedinho minguinho, bota em cima da mesa, pega o facão e puf, nunca mais incomoda. Eu falei, tu tá louco, pastor? Nunca faria isso. Ele falou, por que você acha que Deus faria? Você se acha melhor do que Deus? E aí eu entendi, rema, palavra revelada. O ensino errado sobre as Escrituras produz uma crença errada, que produz uma prática errada. A ceia é exatamente isso. Muitas pessoas acham que um dia como esse, Deus está te esperando para te torturar. Então, você deveria não se examinar, mas olhar para a cruz, que é o símbolo do dia de hoje. E não ver os seus pecados. O Senhor, Ele vai voltar para buscar quem? Os seus filhos. E você é filho de Deus. E todas as vezes que nós paramos para fazer memória dEle, uma vez por mês aqui, nós estamos lembrando disso. Nós estamos lembrando disso. Ele prometeu. Nós não nos esquecemos, são mais de 2000 anos que a ceia é proclamada, mais de 2000 anos, o cálice é levantado, o pão é levantado, e os cristãos de diversas partes do mundo estão dizendo, eu ainda creio, eu estou esperando a tua volta, Senhor, e podia ser hoje, hoje era um dia propício para ele voltar, diga amém. Abre lá para mim Lucas 22, 19, Lucas 22, 19. Só para mostrar para você que não é, onde Jesus fala da ceia, onde a palavra fala da ceia, não é para lembrar dos nossos pecados. E tomando um pão, tendo dado graças, partiu-lhe, deu, dizendo, isso é o meu corpo oferecido por vós, fazei isso em memória de... Quem está falando isso aqui? É Jesus. Ele está falando, toda vez que vocês pegar o pão, pegar o cálice, não é para vocês ficarem se vasculhando onde está o pecado em vocês, onde estão os erros, não, fazer memória de mim. Porque eu morri numa cruz para dar a vida eterna, para perdoar os pecados. 1 Coríntios 11, 24. E aí o apóstolo Paulo agora está falando para a igreja de Corinto, ensinando os princípios concernentes à ceia. E ali em Corinto que está toda atrapalhada do entendimento errado sobre a ceia. E ele diz assim, e tendo dado graças, o partiu e disse, este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de... Então Jesus está dizendo, lembre de mim. Pastor, eu estou afastado da igreja já faz muitos anos, mas sou batizado. Eu posso ceiar hoje então? Se você já é batizado nas águas, essa é a única condição. Você deu testemunho público de fé já alguma vez na sua vida? Agora é hora de você comer na mesa do rei. É hora de você sentar na mesa do rei, desfrutar. Porque essa verdade é para a nossa vida, para todo aquele que creu. Pastor, eu já criei, mas não batizei ainda. Então, primeiro você vai ter que dar o seu testemunho público de fé, que é o batismo. É a única condição para ceiar. É você dar a sua confissão pública de fé, através do batismo nas águas. Eu criei, por isso falei,
e eu me batizei e agora eu faço parte da mesa do Senhor. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então Paulo, ele deixa claro aqui para os coríntios. Por quê? Porque o ensino de que a ceia é dia de você rever os seus pecados com Deus, é um ensino de uma interpretação errônea dessa passagem aqui de 1 Coríntios, capítulo 11, 27 ao 29. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 27 ao 29. Olha lá. Por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, guarde bem essa palavra, indignamente. Por causa dessa palavra, existem grandes confusões de entendimento sobre a ceia. Será o seu corpo, vamos lá, beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Próximo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, olha só, e assim coma do pão e beba do cálice. Próximo. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para juízo de si. Vamos entender aqui um pouquinho mais sobre esse assunto. Deixa nesses versículos aí que eu vou pedir mais vezes ele. Olha só. Paulo está ensinando sobre algo específico. Qual que é o assunto? É assim que você tem que entender a Bíblia. Ceia, mesa do Senhor. Para quem que ele está falando? Para a igreja de Corinto. Quem é a igreja de Corinto, pastor? A igreja de Corinto, quando você lê a primeira e a segunda epístola do apóstolo Paulo a Corinto, era uma igreja que acontecia numa cidade portuária chamada Corinto. E estava acontecendo lá muitas coisas erradas. Mas Paulo chama ela de igreja. E se Paulo chama de igreja, é porque era igreja. Mas olha os relatos que ele diz da igreja de Corinto. Ele fala que na hora da ceia, e esse é o nosso assunto de hoje, o que acontecia? O povo chegava mais cedo, alguns, e comiam todo o pão. E a outra turma, crentes, chegavam também e tomavam todo o vinho da ceia. Eu fico impressionado, porque tem gente que fala assim, não, a ceia só pode ser com suco. Com vinho não, é bebida alcoólica. Pois é, mas como que os coríntios ficavam bêbados com suco? Esse é um milagre. É ou não é? Os coríntios bebiam suco e ficavam bêbados, isso é um milagre. Na minha época de cachaceiro eu não conhecia esse suco alcoólico. Sério. Era vinho, é claro que era vinho. E aí o que acontece? Quando o culto começava, na hora de servir a ceia, o que aconteceu? Porque para nós entender ceia naquela época não é igual nós hoje. Ceia era uma refeição. Acontecia uma refeição em memória do Senhor. O pão era servido, partido, todo mundo comia, as pessoas mais carentes vinham ali e faziam a refeição. Em nome de Jesus. Eles eram cristãos, batizados. Essa também era a condição lá. Mas não era que nem hoje. Hoje nós fazemos uma ceia representativa. E hoje vai ser ainda mais, você vai ver, hoje nós compramos copinhos das ceias, hoje nós compramos as ceias prontas para ficar mais prático. E aí o que acontece? Hoje a nossa ceia é um cálicezinho assim, quem que fica bêbado com um cálicezinho assim? Ninguém. Não dá nem cheiro ruim na boca. Mas eu acho que pega no bafômetro. Então o que acontece? Então nós usamos suco integral. Por causa disso, por causa da consciência. Quem lembra da época que nós fazíamos com vinho? Levanta a mão. Tem gente que ainda que lembra, glória a Deus. Nós fazíamos com vinho. Muitos irmãos gostavam. Te confesso que eu também gostava. Mas o que acontece? Por causa de um ou outro, os irmãos falam assim, pastor, eu teve problema com álcool há muito tempo, coisa e tal. Eu falei, é verdade. É verdade. Se é para ferir a consciência de alguém, vamos fazer com suco. E começamos a fazer com suco. E é bênção, porque o entendimento é maior que os elementos. Entendeu o que eu estou dizendo? Porque aquele elemento aqui que você vai receber daqui um pouco, o cálice e o pão, eles são representativos do que realmente já aconteceu. Mas é para você trazer à memória aquilo que dá esperança. E ali os coríntios faziam o quê? Havia um monte de gente que ficava sem a ceia. E o apóstolo Paulo, como um bom pastor, fez o quê? Foi ensinar os irmãos. Então ele escreve uma carta para ensinar os irmãos. E aí, a interpretação dada essa carta precisa ser cristocêntrica.
precisa ser do Novo Testamento. E o Novo Testamento diz, inclusive na carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, no momento de ceia não pode haver condenação, porque a condenação não tem a ver com Deus. Deus é um Deus de absolvição. O pecador entra aqui e ele entra cheio de pecado, merecendo a morte e o inferno. E ele recebe Jesus e ele ganha o céu de presente. E ele recebe a vida eterna. Por quê? O que ele fez? Se comportou bem? Não, ele só decidiu crer. Ele decidiu crer que o Evangelho é a verdade de Deus, e ele passa então a viver em novidade de vida. Então, o que seria esse beber julgamento para si mesmo? Comer de maneira indigna, pecar contra o corpo e o sangue de Jesus. O que quer dizer isso tudo? Aqui nesses versículos. Infelizmente, muitos acreditam que tomar a ceia indignamente é participar dela tendo pecado em sua vida. Eu vou dizer, seja sincero com você mesmo e com Deus. Quem aqui é digno de ceiar? Que bom que ninguém levantou a mão. Porque ninguém é digno. Ninguém é. Se você for sincero consigo mesmo, hoje, ontem, você perdeu a paciência com alguém. Se não perdeu, pelo menos pensou em matar alguém. E a Bíblia diz, você já pensou, já era. Espero que essa pessoa não seja eu. Não me mata não, tem muita coisa para fazer aqui. Então assim, entendeu o que eu estou dizendo? Às vezes no trânsito está lá, o trânsito é um negócio tenso. É tenso. Eu gosto de dirigir. Mas assim, quando tem que ir para Porto Alegre, está aqui o Zudrev que anda de moto em Porto Alegre, deve ser tenso. De moto, eu nem andaria. Eu vou de a pé para Porto Alegre, mas de moto não. Nem na motora, nem na garupa. Moto para mim é só para tirar foto. Esses dias eu postei uma foto, a irmã mandou, pastor, o senhor não gosta de moto? Eu falei, mas essa aqui é bonita, eu vou tirar uma foto. Aí o dono da moto falou, quer dar uma voltinha? Eu falei, nem morto. Se eu cair morto aqui, me leva para o hospital com carro, não com moto. Mas assim, cada um tem um gosto, amém? E é mais rápido, mais econômico. Mas é que eu não gosto. Pastor, o senhor tem medo de andar de moto? Crente não pode ter medo, eu não tenho medo, tchê. Tenho nojo. Então o que acontece? Às vezes você está ali no trânsito, e talvez foi hoje, dia de ceia. Você está vindo para o culto, orando, as crianças tudo quietas, dormindo. Hoje, normalmente eles não dormem, mas hoje eles estão dormindo. Aleluia! A esposa está ali feliz e contente, e de repente vem alguém e corta a sua frente. Aí você olha, você fala, para que isso? Jesus te ama. Pastor, foi exatamente isso que eu fiz. Então você pecou porque você é um mentiroso. Porque a verdade é que essa carne que você e eu habitamos, ela ferve quando isso acontece. Quando o tiozinho aqui ele vai na frente. Aí ele está na faixa, Márcio. Faixa para ir rápido. Tem uma pista para ir devagar, mas ele é orgulhoso, ele vai na que vai rápido e vai devagar, porque ele que manda no planeta. E de repente ele vai diminuindo. Você fala, aconteceu alguma coisa, será uma tragédia na frente, um engavetamento. Você fala, eu vou abrir aqui para sair dele, né? Não tem ninguém na via, nem uma mosca está na frente dele. Ele está assim, ó, procurando um negócio no celular. Aí eu olho para ele e faço assim, Deus te abençoe com a morte rápida, miserável. Estou brincando, não faço isso. Mas que dá vontade de fazer, dá. Aí eu podia ser hipócrita e dizer para você, não, o pastor de vocês é pouco diferente, ele é cheio da paz do Espírito. Trânsito é um teste. Futebol é o segundo. Olha, eu vou dizer, os nossos futebols mudaram. Sério, irmãos. Eu vi o Anderson Zanelato jogando futebol ontem, eu falei, esse cara está diferente. Sério. Olha só, cara. O Anderson estava lá e falou, viu pastor, nem gritei hoje. Falei, Deus vai trabalhando, que nem o rapazinho aqui. Olha o que Deus faz na vida da gente. Então o que eu estou dizendo? Essa carne, ela vai tender para o erro.
Então, se você for sincero com você mesmo, você vai saber que você não é digno de tomar a ceia, porque você erra todo dia. Todo dia você erra. E se depender de ser digno para tomar a ceia, você nunca vai poder tomar. Mas não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Infelizmente, muitos acreditam que tomar a ceia indignamente é participar dela tendo pecado em sua vida. Mas, na verdade, o entendimento errado do que está escrito é que é o problema. E hoje, o Senhor é aquele que traz luz sobre a Escritura. E você realmente não é digno de tomar ceia. Mas eu tenho uma notícia boa para te dar. Jesus morreu por quem não é digno. Jesus morreu naquela cruz, não foi para os dignos, foi para quem é indigno. Justamente Jesus morreu para que você hoje pudesse ser digno de tomar ceia. Não por causa dos seus atos, mas por causa dos atos dele naquela cruz. Por isso que a memória hoje é memória dele e não sua. Porque é uma coisa triste, louca. Os irmãos ficam numa sinuca de bico em qualquer situação. Por quê? Ou eles são dignos, isso é ensinado em muitos lugares, você tem que ser digno. E aí tem uma igreja que alguns são dignos e outros não. E aí o irmão vem trazendo a ceia e faz assim. Num gesto de humildade, dizendo assim, hoje eu vejo que eu não estou indigno. Deixa para a próxima. E aí ela está recusando o sacrifício de Jesus na cruz, isso é um problema. Um problema. Ou, aqueles que são mais santos, eles falam, hoje eu estou apto. E aí eles caem na justiça própria. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então, uns negam a cruz de Cristo, outros entram na justiça própria. Pastor, eu estou aonde? Tu está no meio. Você sabe que não é digno, mas você confia na justiça de Cristo. Você entende que é por causa dele, é tudo por causa dele. Eu sirvo a Deus por causa dele, eu oro pelas pessoas por causa dele. Você vive uma vida com Deus por causa dele, ele te colocou nisso. Ele te salvou e mudou a sua história. Então, o sacrifício da cruz é o sacrifício pleno. Vamos ao entendimento dessa passagem. 1 Coríntios 11, 18, por favor. 1 Coríntios 11, 18. Porque antes de tudo, estou informando haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. Paulo está dizendo que havia divisões entre os coríntios. Concernente a quê? Lembre-se o assunto. Qual que é o assunto em pauta? Ceia, mesa do Senhor. E ele está dizendo, tem divisão. Aparentemente os coríntios estavam discutindo sobre algo relacionado à ceia do Senhor. Então, ao lermos aqui, mais adiante, nós descobrimos que algumas pessoas estavam chegando cedo, comendo toda a comida e bebendo todo o vinho. Vou ler de novo a passagem aqui, 1 Coríntios 11, 21 e 22. E aí, Paulo fala aqui, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, a quem tenha fome, ao passo de que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Ele chamou a igreja de Corinto de igreja, chamou os irmãos de lá de irmãos amados. Mas quanto à prática que eles estavam fazendo, ele falou, não, isso aqui eu não vou dizer. Não vou dizer, porque na verdade vocês estão errados. Porque está havendo entre vocês gula e embriaguez. Tem gente comendo tudo sem pensar no próximo, e tem gente bebendo tudo, perdendo o controle. Aí você imagina comigo o culto de Corinto. Depois de uma boa refeição, o que você sente? Sono. Aí você barriguinha cheia, sentadinho ouvindo a palavra. Depois de uma garrafa de 5 litros de vinho, você vai para outro planeta. Imagina o culto da igreja de Corinto. Uns dormindo. E como é que bêbado faz? Uns chorando, outros rindo, se abraçando. Louqueando. Devia ser um culto terrível. Mas olha a graça de Deus sobre essa igreja. Paulo escreve a carta e instrui os irmãos. Porque não importa as atitudes das pessoas. Paulo decidiu ensinar o evangelho. Isso que é precioso demais. Ah, pastor, na sua igreja tem gente que faz coisa errada. Corinto também tinha.
E por isso eu vou continuar ensinando. Ah, lá na sua célula, fulano, tem gente que faz coisa errada. Tem. Mas nós vamos continuar ensinando o evangelho. Porque vai ter uma hora que é assim. Foi assim conosco. Você não converteu no primeiro dia. Alguém falou assim, Senhor, salva o Ney. E ele falou assim, opa, sinto Deus me chamando. Largou o fuzil e foi para casa. Não, não foi assim. Não foi assim. Não, foi muito tempo de oração. Foi muito tempo. Foi muito tempo de oração. Foi muito tempo Deus falando com ele. Foi muito tempo Deus livrando ele das ciladas do diabo. Falando, foi um trabalho. Vai ver quando chegar no céu. Os anjos com asa quebrada, pé quebrado. Foi esse cara aí que deu problema para nós. Então assim, por quê? Porque nós demos muito trabalho para os céus, para ser salvo. Que dirá para servir a Deus. Mas Deus sempre acredita em nós. Deus sempre nos convida a andar a segunda milha. Ele nos ensina isso na sua palavra. Então, não importa as circunstâncias ao nosso derredor muitas vezes. Deus te chamou porque Ele tem um propósito na sua vida. Ele vai cooperar para que esse propósito aconteça. Foi assim com a igreja de Corinto. É lindo ver isso. Porque era uma cidade portuária. Você sabe o que é uma cidade portuária? Onde chega gente de tudo que é lugar. E provavelmente a igreja de Corinto foi um centro ministerial para enviar gente para tudo que é lado. Porque imagina, vinha gente de outros lugares, viajando de navio. Chegava ali, um crente de Corinto pregava o evangelho, aquela pessoa ia embora para outro lugar, começava uma célula. Então houve oportunidade do evangelho ser espalhado nessa igreja de Corinto. Então isso é bênção. Por isso Paulo perseverou e ele entendeu que aquele povo era um povo de Deus. Mas ele não está dizendo aqui que essas pessoas precisavam se examinar a si mesmo. E esse é o problema do entendimento de hoje, 2000 anos depois. Porque se você olhar para você, você vai encontrar só problema. Mas se você olhar para o Cristo que está dentro de você, você vai encontrar a perfeição. Por que Cristo mora dentro de nós? O que a Bíblia fala? Volte-se para si mesmo. Viu? Nós lemos aqui. Volte-se para si mesmo. O que é voltar para si mesmo? Você sabe o que é? Uma pessoa fala assim, irmão, volte para o seu espírito. Volte para si mesmo. Eu acho que tem gente que fica assim, ó. Onde é que é? Voltar para quem? Para onde? Onde? Voltar, o que ele falou? Voltar para onde? É só fechar os olhos. Quando você fecha os seus olhos, você volta-se para o seu espírito. Se tivesse uma maneira de você olhar para dentro de você, qual seria? Fechando os olhos. Por que a Bíblia está dizendo volte-se para si mesmo? Olhe para dentro de si. E quando você olha para dentro de si, você vê o quê? Lembra daquele dia que alguém falou assim, Jesus morreu por você numa cruz para te salvar. Hoje é o dia de você entregar a sua vida para Ele. Ele tem poder de mudar a sua história. Então faça essa oração comigo. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida e vem fazer morada em... Ele veio. E quando você olha para dentro agora, para se avaliar, ver se você é apto para fazer parte da mesa, ele está lá dentro falando assim, ó, é nóis. Porque ele está dizendo que você é apto. Não por causa dos seus atos, mas porque você é morada de Deus. Você é tabernáculo de Deus entre os homens. E então, se você é filho, você nasceu de novo, você deu o seu testemunho público de fé, você deve participar da mesa. Estamos olhando para o nosso histórico ou olhando para a obra consumada da cruz. E aí aquela palavrinha que eu vou encerrar com ela hoje. Que o apóstolo Paulo fala, se você tomar a ceia indignamente. Tem dois entendimentos. Indignamente é advérbio. Português, tem alguém que estudou aqui algum dia nesse planeta? Português. Advérbio. Adjetivo é uma coisa. Tem a ver com a pessoa. Advérbio com acontecimento. Vamos de novo. A videira também é cultura. Advérbio, acontecimento. Sobre um acontecimento. Adjetivo é sobre a pessoa. Se ele estivesse falando sobre a pessoa, ele ia ser usado aqui um adjetivo. Qual adjetivo? Indigno. Mas ele falou, se alguém
fizer a ceia indignamente, não é adjetivo, é advérbio. É a maneira como. Não tem a ver com a pessoa. Porque os coríntios estavam usando a ceia de maneira errada. Qual que era o entendimento deles da ceia? Matar a fome e beber. Entendeu o que eu estou dizendo? Eles queriam matar a fome deles, então eles estavam usando a ceia de forma errada, indignamente, porque a ceia é para fazer memória. O Senhor morreu pelas pessoas indignas. Essa é que nós temos que saber. O adjetivo seu antes de Cristo era indigno. Você não poderia participar da ceia. Por isso que eu falo, se você não é batizado, calma o processo. Você vai passar pelo encontro, vai batizar e vai participar da ceia. Mas indigno tem a ver com o indivíduo. Indignamente tem a ver com a maneira como fazer. E o povo de Corinto fazia indignamente. Porque eu falo e repito para você, ninguém é digno de tomar ceia. Você mesmo disse agora para mim, ninguém levantou a mão quando eu disse se alguém era digno aqui para tomar ceia. Então você concorda comigo, nós temos unanimidade aqui nesse lugar, que nós não poderíamos tomar ceia se dependesse da nossa dignidade. Mas por isso que Jesus morreu no nosso lugar. Então é importante entender que esse advérbio, e aí precisa entender de português para ler a Bíblia também. Porque aí os conceitos errados surgem de tudo que é lado. Porque aí tem outro entendimento espiritual agora em cima da ceia. Que é o quê? Quando você bebe do sangue e você come do corpo, você recebe perdão e vida, mas você recebe cura. Cura como, pastor? De enfermidade. Eu lembro de um irmão que estava com câncer e o diagnóstico dele não era bom. Eu lembro que os irmãos da célula falaram assim, ó, toda semana nós vamos tomar ceia com ele. Iam lá, levavam pão, levavam cálice, oravam, explicavam a ceia, tomavam a ceia com ele. Se eu não me engano, foram 7 semanas que eles ficaram assim, visitando, orando e tomando a ceia. E ele foi curado, o câncer desapareceu. Porque há poder na ceia, no seu entendimento. Quando você entende o princípio espiritual da ceia, esse poder de Deus se manifesta na sua vida. Porque há um ambiente espiritual em que todos nós estamos inseridos. E nesse ambiente você pode entender a palavra de forma literal ou espiritual. E o alvo de Deus é que você entenda a palavra de forma espiritual. Quantos estão aqui hoje, um dia você entendeu a palavra errada? Às vezes você até ficou acusado por coisas que foram faladas na palavra de Deus às vezes. Eu lembro de muitas vezes que eu ouvi o meu pastor pregar e falava, esse cara está falando de mim. Parece tanto com as coisas que eu estou vivendo. Mas você entende que é Deus? Você vem aqui para ouvir quem? Deus. Você não vem aqui para me ouvir. Você veio aqui para ouvir Deus. E aí de repente Deus libera uma palavra. Teve um irmão que me procurou, falou assim, pastor, sério, a palavra que eu preguei na vigília não era a que eu queria pregar. Eu preparei, orei, li, e o Senhor me deu outra palavra. Uma palavra que eu já preguei ela muitas vezes, já falei, já refalei. De repente eu preguei e falei assim, os irmãos já ouviram isso aqui tantas vezes, mas vou pregar de novo, vamos lá. Se Deus está mandando pregar, eu vou pregar. Esse irmão me procurou e falou, pastor, o senhor sabia de uma coisa? Eu estava prestes a desistir de tudo. Estava assim, sei lá é aquilo que o senhor fala, uma tristeza que vem de nada. Eu estou bem, minha vida financeira está boa, meu casamento está bem, está tudo bem, mas de repente vem uma tristeza e uma vontade de desistir. Eu não sabia por que isso. Eu falei, vou passar vigília aí. Quando eu ouvi a palavra, eu entendi. Olhei para minha esposa e falei, era isso que Deus queria falar comigo. E eu falei, e aí meu irmão, passou vontade de desistir? Ele falou, não, agora eu quero ser pastor. Eu falei, quê? Ele falou, agora eu quero ser pastor, eu quero que o senhor me treine. Eu falei, eis-me aqui, esse é o meu chamado. Esse é o meu chamado. Entendeu o que eu estou dizendo? Apenas um entendimento. Puf! A luz acende dentro de você. E tudo muda, porque Deus é assim. Não tem ninguém que encontrou Jesus e permitiu que ele entrasse, que não experimentasse uma mudança crucial na sua vida. Pastor, mas a minha vida não está assim ainda. Ela vai ficar.
Só depende de você permanecer. Porque Deus já fez na sua vida. Essa é a verdade. Nós não conseguimos ver tudo, irmãos. Essa é a verdade. Nossa visão é limitada. Mas Ele tem a visão do alto. No alto Ele vê o começo, o meio e o fim. Ele sabe qual é o final da sua história. E você vai terminar a sua história com sucesso. Diga amém. Fique de pé no seu lugar. Aleluia. Então qual que é a instrução de Paulo para os coríntios? Paulo não queria acusar os coríntios, dizer para eles assim, vocês são os pecadores, senão ele tinha dito no começo da carta. Não, ele estava só corrigindo uma rota de algo que estava errado. Paulo só queria que eles tivessem consideração uns pelos outros enquanto celebravam a ceia do Senhor. Porque é indigno, não tem a ver com, não tem o mesmo significado de indignamente. É a maneira prática de comer tudo e ter toda essa falta de preocupação com os demais. Então Paulo estava corrigindo isso diante da igreja. As suas celebrações haviam se tornado tão ruins que alguns deles estavam ficando bêbados. E é por isso que Paulo conclui com a solução simples de esperar um pelo outro. Ele diz que se estiver com tanta fome, come em casa primeiro. Ele fala lá em 1 Coríntios 11:33. Assim, pois, irmãos meus. Interessante, irmãos. Eu fico olhando para as entrelinhas da palavra de Deus e eu sou cada vez mais apaixonado por essa palavra. Porque ela é clara. Agora nas minhas lives nós estamos lendo João. Eu estou dando aula no seminário de epístolas gerais. E assim, eu estou incendiado com essas palavras porque eu já estudei, já li muitas vezes, mas sempre tem uma essência de Deus cada vez que você se relaciona. Sabe, você vê e ser cheio de fé. Por isso que a palavra de Cristo produz fé no nosso coração. Você está aqui hoje, talvez você chegou aqui cheio de acusação, de condenação, mas quando você pegar o cálice hoje, você vai lembrar que você é filho amado e o Pai te chama para fazer parte da mesa. E você não é um filho, você não é um empregado excluído que come num quartinho separado. Não, você faz parte da mesa do Senhor, você é filho amado. E Ele não olha para você louco para te castigar e te mandar um raio na tua cabeça, porque quando Ele olha para você, Ele vê o sangue do Cordeiro. As vestes que você está vestindo são vestes salpicadas de sangue. Sabe o que é isso? O sangue de Jesus apagou toda a transgressão, te fez uma nova criatura. Então Paulo fala assim, pois meus irmãos, uma igreja que tinha gente bêbada, gente que comia toda a ceia, ele fala, meus irmãos. Não é loucura isso? Não é loucura? Ele diz, meus irmãos, porque os atos errados daqueles irmãos não definiam quem eles eram. O que definia é que eles creram no Evangelho. Estavam ali debaixo de um ensino de Paulo para mudar de vida. Sabe por que nós pregamos aqui todo domingo? Para produzir em você uma realidade de vida do Evangelho. Essa é a verdade. Você vem aqui e come, você é o que você come. Jesus disse, quem de mim se alimenta, por mim viverá. E quanto mais você se alimenta dessa verdade, eu sou sustentado por essa verdade há 15 anos. 15 anos eu me sinto como um filho amado de Deus. Eu vejo detalhes de Deus fazendo para me abençoar. Eu vejo Deus tramando coisas para que eu seja abençoado. Eu vejo isso, detalhes. Às vezes não era para mim estar num tal lugar e de repente eu estou lá. E de repente uma porta se abre e Deus me abençoa. Eu falo, meu Deus, mas na minha agenda não era para mim estar aqui. Mas eu estou. E de repente Deus me abençoa. Nos mínimos detalhes. E às vezes em lugares que era para mim estar e eu não estava. E naquele dia eles fazem sopa, e eu não estava lá, eu falei, meu Deus, é livramento de Deus. Sério, eu consigo ver Deus nos mínimos detalhes. E eu quero dizer para você, é o mesmo Deus que nós servimos. Nos mínimos detalhes, Ele cria circunstâncias para te abençoar. Para te abençoar, porque você é filho amado. É importante entender que nós não somos da turma religiosa. Não somos. Você pode celebrar a ceia do Senhor, mas não em memória do seu pecado, mas em memória da sua salvação. Porque quando nós tomamos posse desses elementos, é isso que nós estamos dizendo. Essa é a verdade da ceia. Esse é o ensino correto da ceia. Você é digno por causa de Cristo. E nós não devemos praticar a ceia de forma indignamente. O que é isso? Você tem que entender que ainda que esse pão
ele seja de farinha de trigo, ele tem uma representatividade. Quando você come do pão, você está comendo de Cristo. E quem come de Cristo se torna um com Ele. É isso que ele estava dizendo. Quando você come desse pão, esses nutrientes desse pão, eles se tornam um com o seu corpo e eles te fortalecem. Por isso que a palavra de Deus diz: eu tudo posso naquele que me fortalece. Mas quando você bebe do cálice, a Bíblia diz que esse é o cálice da viva, nova e eterna aliança feita em Cristo Jesus. Que aliança é essa? Não vou te condenar mais. Qual que é a outra aliança? Você não vai para o inferno. Não há mais condenação sobre a sua vida. Mas se eu errar, o sangue está aí para isso. Ele é o sangue que apaga todas as nossas transgressões. Dia de ceia eu fico muito tocado por Deus. Porque é um dia maravilhoso de lembrarmos quanto nós somos amados. O quanto Ele fez nas nossas vidas. Eu não poderia fazer nada. Nada, nem 1% do que Deus já fez na minha vida. Nada, 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 nada. Eu sei que tudo que eu vivo é por causa dEle. E eu louvo a Deus por isso, por quê? Porque Ele colocou você aqui, para nós viver junto isso. Para nós experimentar isso, talvez por um tempo aqui junto, mas pela eternidade afora, com Ele. Porque nós fomos salvos pelo sangue de Jesus. Então, quando nós celebrarmos a ceia, você não pergunte para você mesmo onde estão os seus pecados. Você saiba que você tem um Salvador. E a palavra de Deus diz em Hebreus 12:2, ela nos ensina esse princípio espiritual: olhe firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria, olha só, que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Ele trocou a alegria que estava proposta para sofrer na cruz. Para quem que recebeu alegria? Todo aquele que cresce nele. Eu queria que os servos servissem a ceia, por favor. Se você já é batizado nas águas, pegue o cálice. Hoje é diferente, nós estamos entrando numa nova fase aí. O cálice e o pão estão juntos no mesmo recipiente. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Enquanto você pega o cálice, aleluia. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive. Aleluia. Você não pegou ainda o cálice? Erga a sua mão. Os servos vão te levar. Aleluia. Todos já pegaram. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Nós precisamos aprender agora nessa nova modalidade de ceia, que o pão está dentro do copinho aí em cima, tá? Cuida para não abrir e esquecer que ele está aí dentro. Amém? Glória a Deus. Se porventura você tiver dificuldade de abrir aí, é só puxar um pouquinho. Se cair no chão, até 10 segundos não contamina, fica tranquilo, pode juntar. 10 segundos ainda dá para tirar do chão. Aleluia, glória a Deus. Amém, irmãos? É uma grande alegria podermos celebrar a ceia do Senhor mais uma vez juntos. Talvez essa pode ser a última, até que Ele venha. A próxima será mês que vem. Talvez possa ser a última que nós celebramos como igreja, e a próxima ceia pode ser com Ele. Vai ser muito melhor, pode ter certeza. Mas a Bíblia diz que você que deu o seu testemunho público de fé, você é apto para fazer parte da mesa. Pastor, mas eu não me comporto muito bem. Hoje, depois dessa palavra,
essa pergunta ela tem que desaparecer da sua vida. Entende? Porque não tem a ver com você. É simples. Vou te dar um resumo de toda a palavra. Fique fora da equação. Um resumo de toda essa palavra. Jesus simplificava tudo. Eu estou aqui simplificando para você essa palavra. Pastor, como é que eu sei que eu entendi a sua palavra? Toda vez que você pensar sobre ceia, sobre essas coisas, tire você da equação. Jesus é o centro. Imagine, Jesus pode fazer parte da mesa? Então você também pode. Jesus, ele é santo? Então você também é. Jesus, ele é irrepreensível? Então você também é, porque você está em Cristo. E lá naquela mesa, o pão foi partido. Que mesa, pastor? A cruz. A cruz foi uma mesa. A cruz é uma mesa, a cruz é uma ponte, a cruz é um altar. Vou pregar sobre isso na outra ceia. A mesa, a ponte e o altar, que te levam de volta para Deus. Hoje nós estamos aqui alegres, celebrando ao Senhor, porque um dia Ele morreu e sofreu numa cruz para nos salvar. O corpo dele foi moído, e lá em Isaías 53 diz que Ele levou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades, no corpo dele, para que nós pudéssemos experimentar de alegria plena, de saúde. Você pode reivindicar saúde diante do trono da graça de Deus. Pastor, eu estou com problema de saúde. Diante do Senhor se declara Isaías 53. Todo dia declara: eu não aceito essa enfermidade, eu não aceito. E se você puder, chama o seu líder de célula para ceiar toda semana. Se você está debaixo de uma enfermidade e você não conseguiu vencer ela ainda em Deus, saiba, Jesus já venceu na cruz. Mas você não precisa ficar acusado achando que você está com essa enfermidade por causa de algum problema seu. Não! Deixa a fé ser injetada na sua veia. Decida hoje comer desse pão e declarar: ao comer desse pão, eu estou curado. Enfermidade não tem mais poder sobre a minha vida. E o sangue, pastor, o sangue nos fala da nossa justificação pela fé. Jesus morreu naquela cruz para nos salvar por completo. E só pode ser salvo quem reconhece que estava perdido. E você, que estava perdido e reconheceu que precisava de Jesus. E aí você se humilhou diante de Deus, dizendo: eu reconheço que Tu és o Senhor da minha vida. E o sangue então começou a fazer efeito na sua vida, porque agora o pecado não terá domínio sobre vós, porque você está debaixo do sangue da nova, viva e eterna aliança. Eu quero dizer para você, irmãos, Deus é nosso amigo, Ele é nosso Senhor, mas Ele é nosso Pai também. E eu quero dizer, Deus, Ele só tem coisas boas para você. Parece que essa história é repetitiva, que eu falo sempre a mesma coisa, mas é a verdade, porque é difícil as pessoas entenderem que Deus é bom e quer fazer o bem. Porque basta dar uma coisa errada no projeto, você fala: oh meu Deus, e agora? Eu quero dizer, Deus está contigo. Eu insisto, Deus está com você, porque você foi escolhido. Não foi você que se escolheu, não foi você que disse: hoje eu estou mal, eu vou lá buscar a igreja. Não, talvez essa foi a conclusão, mas foi Deus que te escolheu. A Bíblia diz que Ele te escolheu quando você era uma substância informe, no ventre da sua mãe. Nós estamos prestes a ver aí a aprovação do aborto acontecer. É triste isso, porque a Bíblia diz: Deus é contra o aborto. Sabe por quê? Porque não existe esse negócio de vida só depois que nasce. A vida está dentro do ventre. Um bebê dentro do ventre pode ser cheio do Espírito Santo, sabia disso? A Bíblia fala que quando Maria foi visitar a sua prima, João Batista foi cheio do Espírito Santo dentro do ventre. A vida no ventre. Nós somos contra o aborto, nós somos a favor da vida, porque Jesus é a favor da vida, Ele não é a favor da morte. Eu quero dizer, Deus tem vida para todos nós, porque Ele diz: nós estamos aqui comendo dele hoje, bebendo do seu sangue, e por meio dele nós vivemos. Temos diferenças? Muitas. Somos diferentes em várias áreas, somos, mas nós nos tornamos um por causa de um propósito. O nosso rei está voltando, nós vamos junto, nós vamos subir junto com ele para a glória de Deus. Levante o seu pão, fala assim: esse é o pão do corpo de Cristo.
no qual eu faço parte. Nenhuma enfermidade é legal no meu corpo. Ao comer desse pão, eu como a cura, e toda enfermidade cai por terra, em nome de Jesus. Levante o cálice e fala: esse é o sangue da nova, da viva e da eterna aliança. Ao tomar esse cálice, eu declaro que eu sou filho amado, sou guardado em Deus e perdoado. Nenhuma condenação há contra a minha vida. Eu estou escondido em Jesus. Por isso eu sou justo, eu sou santo, eu sou irrepreensível. Não há, por causa do sangue, nenhum escrito de dívida contra mim, nos céus, na terra e debaixo da terra. Por causa do sangue, eu sou livre, em nome de Jesus. Coma do pão, beba do cálice e seja uma bênção. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e Vivo com o Pai está, porque Ele vive. Obrigado, Jesus. Eu Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Essa é a verdade mais linda do universo. Nós temos um Deus que vive. Ele não está morto em lugar nenhum. O túmulo que ele foi enterrado está vazio. E tem uma promessa dos céus, que Ele está voltando para nos buscar. E nunca esteve tão perto. Nunca esteve tão perto. Por isso nós precisamos anunciar o Evangelho em tempo e fora de tempo, para que o máximo de pessoas convertam, e nós possamos esvaziar o inferno e encher o céu. Amém? Levante a sua mão, eu quero te abençoar. Eu declaro que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, a sua casa. Você é um filho amado de Deus, e onde você colocar as suas mãos vai prosperar, e onde você colocar a planta dos seus pés, Deus te dará por herança. Você foi escolhido e separado por Deus para um propósito. Eu profetizo que essa será a melhor semana da sua vida, de portas abertas, de milagres. Amanhã de manhã as boas notícias vão começar a chegar, e você vai se alegrar no Senhor. Você vai dizer: eu sou amado de Deus. Você vai acordar de manhã dando glória a Deus, dizendo: obrigado, Jesus. E você vai ter testemunho para contar domingo que vem, em nome de Jesus. Diga amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Aleluia. Nós estamos encerrados. Dê um abraço em pelo menos 3 irmãos. Abençoa, declara sobre a semana dele em nome de Jesus. Você que está conosco pelo nosso canal do YouTube da Videira de Canoas, eu quero louvar ao Senhor pela tua presença aqui conosco. Te pedir, se inscreva no nosso canal, não custa nada, é só se inscrever e clicar no sininho das notificações, e também compartilha. Se esse culto abençoou você, se essa palavra falou ao seu coração, compartilhe com mais pessoas, né? Vamos alcançar muita gente para a glória de Deus. Tenha uma semana de vitória. Deus continue te abençoando, em nome de Jesus. Temor não há, mas eu
tuas mãos.